Bom dia. Nosso grupo apresentará seu trabalho B. Os que integram esse grupo é o Guilherme Visoni, Rafael Christian, Rian Novelli, Samuel Barbosa e o Thales Paiva. E falaremos sobre árvores binárias e genéricas. Bom, como objetivo, iremos demonstrar e também vamos compreender sobre árvores binárias e genéricas utilizando a linguagem de programação Python. Vamos abordar conceitos sobre árvores e implementações em Python, como a contagem do número de nós de uma árvore, assim como a contagem apenas de nós não folhas, e explicaremos também funções que têm como objetivo inserir, excluir e localizar valores específicos dentro de uma árvore. Demonstraremos tais resultados também utilizando de uma interface gráfica para termos uma melhor visualização. Introduzindo com o conceito, uma árvore em estrutura de dados é uma estrutura hierárquica que basicamente vai organizar elementos que nós chamamos de nós, de forma que cada nó pode ter vários nós filhos, mas apenas um nó pai, com exceção do caso dele ser o nó raiz, que o nó raiz não tem um pai. É uma estrutura que é amplamente utilizada em algoritmos e sistemas computacionais, IAs, banco de dados e etc. Porém, diferente dos grafos, que é muito comum de se confundir, as árvores são estruturas sem ciclos. Elas não possuem também arestas paralelas, elas não possuem. Então, existindo assim apenas um caminho entre dois nós quaisquer. Agora comentando sobre um tipo específico de árvore, que são as binárias, nelas cada nó pode ter no máximo dois filhos, o da esquerda e o da direita. Diferente da genérica que pode ter N filhos, na binária só pode ter dois. E existindo assim também subtipos, né? Que pode ser a árvore binária completa, onde todos os níveis estão totalmente preenchidos, com exceção do último, que pode ou não estar preenchido. A árvore binária cheia, onde cada nó vai ter exatamente 0 ou 2 filhos. A árvore binária perfeita também, que basicamente todos nós têm exatamente 2 filhos e todas as folhas estão no mesmo nível. E as árvores binárias no geral são muito boas porque permitem ter essa organização maior, né, uma estrutura mais organizada, que vai facilitar operações, como propriamente as de busca, inserção e remoção de elementos, por exemplo. Meu nome é Thales Paiva e eu vou falar um pouquinho mais sobre as árvores binárias de busca. Bom, como o Rian falou, árvores binárias de busca são árvores em que cada pai só pode ter no máximo dois filhos, sendo um filho para a direita e um filho para a esquerda. E o filho para a esquerda sendo um filho que tem que ser menor do que o pai, e o filho da direita tendo que ser maior do que o pai. Elas são chamadas de árvores binárias de busca justamente porque, devido a essa estrutura que ela segue, facilita muito na hora de você criar um código onde você quer localizar um valor dentro da árvore. No caso, por exemplo, se eu quisesse localizar o 14, eu teria que comparar o 14 com o 8. Eu saberia que ele é maior que 8, então eu iria ter que ir para a direita. E eu teria logo depois de comparar ele com 10. Daí eu saberia que ele é maior que 10, então ele tem que ir para a direita. E bom, eu acharia onde ele está. Seguindo agora, eu vou falar um pouquinho também sobre os nossos exemplos do nosso código. Bom, essa é a parte do nosso código para inserir filhos na árvore genérica. E é bem simples, a gente só precisa escrever um número e colocar inserir. E para a gente criar uma relação dele com outro número, a gente tem que inserir o número, vírgula, o número que vai ser o pai dele. Seguindo então, a gente tem também a nossa função de localizar. A gente só precisa digitar o número e clicar em localizar. E a partir desse processo que eu acabei de explicar, a gente consegue localizar o número na árvore. Bom dia, professor. Sou Guilherme Visoni e vou explicar um pouco sobre a árvore binária de busca, tanto na parte da interface, em inserir valores, excluir valores e localizar o valor dentro dessa interface. Quando iniciamos a interface, nós nos deparamos apenas com essa caixinha. Então, para inserirmos o valor, a gente marca aqui primeiro a árvore binária e bota o valor aqui de 20, que vai ser o nosso exemplo. Assim que clicamos em inserir,
ele vai chamar a função de inserir nó lá no código, onde ele vai verificar se o valor está nulo. Se ele está nulo, ele vai significar que é um NoPy. Ou seja, se não tiver nenhum valor aqui, ele vai inserir o 20 dessa forma. Caso já tenha algum valor, como aqui a gente tinha um 10, ele vai fazer a verificação tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então ele vai verificar aqui se o número 20, se o valor 20 vai ser menor do que 10. Como ele não é menor do que 10, ele vai passar dessa função, passar dessa chamada e vai vir para o lado direito, onde ele vai verificar se o valor 20, onde colocamos, vai ser maior que o primeiro valor aqui, que é 10. Sendo maior, e verificando se nenhum dos outros lados é nulo, ele vai passar para cá o valor 20. Dessa forma a gente tem o 15. Ele vai fazer a mesma chamada recursiva, onde ele vai verificar primeiro se o valor é nulo, se não tem nenhum valor aqui, ou se ele vai ser menor ou maior que o valor, caso tenha aqui. Como 20 é maior do que 15, ele vai passar direto dessa verificação e vai para o outro if. No caso, ele é maior e o valor aqui está nulo, né, o valor para ele conseguir passar, então ele vai vir aqui direto. Aqui verificando se ele está nulo ou não, ou se tem algum outro valor. Como aqui estava nulo, ele inseriu o número 20. E assim em diante. Bom, com o valor inserido na interface, agora vamos dar um leve exemplo sobre excluir, a exclusão de um nó na interface. Aqui, vou fazer um exemplo excluindo o valor 15. Ou seja, ao vir aqui na interface e colocar o número 15 e clicar em remover, ele vai ser removido e vai puxar o valor 20 para frente. Ele vai verificar o valor, ele vai fazer um valor temporário e vai excluir esse número 15. O 20 ele vai verificar se não tem nenhum nó à sua esquerda ou à direita e vai ser excluído logo após a verificação ser concluída, passando o valor de 20 para cá e excluindo o número 15. Ou seja, ao excluirmos o número 15, o 20 vai passar para cá e vai passar a ser ligação do 12, do 11, do 14. Pronto. Dessa forma, excluímos. Agora, um outro exemplo excluindo o número 12, usando o sucessor em ordem. Usando o 12, como o sucessor em ordem passa uma vez aqui para a direita e depois passa sempre para a esquerda até achar o seu sucessor, o código vai verificar se o valor aqui da direita ele é nulo. Se o valor não for nulo e ele existir, ele vai verificar agora o lado esquerdo. Se o valor aqui for nulo, então ele vai retornar o valor de 14, assim como foi o número 20. Como ele não é nulo e tem mais um filho, ele vai passar para cá e vai fazer mais uma verificação para a esquerda dessa vez, sempre passando recursivamente para a esquerda até achar um valor onde aqui embaixo ele não tenha filho. Ou seja, passando aqui e verificando que nenhum dos dois lados tem filhos, principalmente o lado esquerdo, ele vai fazer uma cópia, fazer um temporário do número 13, vai excluir o valor de 12 e vai passar o valor de 13 aqui para cima, excluindo dessa forma o número 13 e jogando o valor de 13 aqui. Aqui para localizar, de uma maneira bem simples, ele vai fazer algo parecido com a de inserir. Ele vai verificar primeiro aqui no NoPy se o valor ele é menor ou maior que 10. Aqui, como queremos localizar o 11, ele vai fazer a verificação. O valor de 11 ele vai ser maior ou menor que 10. Sendo maior, ele vai vir para a direita e aí vai verificar se o valor é esse aqui. Como o valor não condiz, ele vai continuar seguindo recursivamente. Então, o valor de 11 vai descer. Aqui, fazer uma verificação novamente. Como não é o valor ainda, a gente passa para a esquerda, verificando que 11 é menor que 13.
Chegando no número, ele vai verificar se o valor condiz com a chave, né, com o que pesquisamos aqui nesta parte. Sendo ele vai dar como concluído e vai aqui retornar o valor correto, né, deixando a cor em vermelho do valor 11. Bom, por último aqui, vou mostrar apenas uns erros em que a interface corrige, né, onde ela não permite que o usuário faça. Então aqui, estamos na árvore. Se eu quiser inserir um valor que já existe na árvore, ele vai me retornar este valor. Ele vai falar que o valor, vai inserir o valor válido no formato correto. Ou seja, uma mensagem de erro básica só para dizer que o número 9 existe e que não dá para fazer algo desse jeito. Bom, agora, para mostrar como está funcionando o remover do valor, vamos aqui remover um valor que já foi excluído ou que não existia nessa árvore, como aqui o 15. Quando vamos aqui para a exclusão do 15, ele manda a mensagem de erro falando que o valor não foi encontrado na árvore, retornando apenas a árvore comum. E para localizar, se a gente for tentar localizar um nó que não existe ou que já foi excluído, ele vai mostrar o erro de valor não encontrado na árvore e vai apenas retornar o desenho normalmente. Olá, eu sou Samuel Barbosa Santos e na minha parte vou explicar as classes que constituem a árvore binária e a árvore genérica e me aprofundar especificamente nas funções inserir, contar nós e contar nós não folhas da árvore binária. Para começar, nessa interface que construímos utilizando bibliotecas como Networks e Matplotlib, eu irei inserir um nó de valor 3. Clicando em inserir, criamos então um nó raiz da árvore com valor 3. Como isso se dá no código? No código temos a classe nó, que apesar de seu nome, não se engane, ela é um conjunto de um nó pai com seus filhos. Então, quando olhamos para um objeto da classe nó, estamos olhando para um objeto que possui atributos chave, esquerda e direita. O atributo chave é o valor do nó pai, o atributo esquerda é o filho esquerdo, que é um objeto do tipo nó também, e o valor direito é o filho direito, que é um objeto do tipo nó. E ambos os filhos são inicializados vazios pelo construtor, enquanto a chave passada nos parâmetros é atribuída à chave do nó, que é justamente o valor do nó pai. Então, temos aqui então um nó com seus filhos vazios, certo? E a chave 3. E esse nó foi criado com a utilização da função inserir. Aqui na classe árvore, temos o seu atributo, o atributo da árvore que é raiz. A árvore é inicializada com a raiz vazia. E temos a função inserir, de fato aqui então. Essa primeira parte, essa primeira função inserir, ela esconde a complexidade da seguinte. Porque a recursividade, as comparações brutas, de fato, ocorrem nesta aqui de baixo, nessa underscore inserir, correto? Nessa primeira função, vemos primeiro, passando o valor que queremos inserir, vemos se a raiz da árvore é nula, é vazia. Se a raiz for vazia, então ele atribui à raiz um valor do nó-chave, um valor nó, um objeto da classe nó, passando o valor que queremos inserir, ou seja, cria nó-raiz da árvore. Então a raiz é nada mais nada menos que um atributo que armazena um nó, o nó-raiz da árvore. Se a raiz não for vazia, se já tem um nó-raiz, então ele cai nesse else e ele aplica então underscore inserir a própria raiz e passando o valor que queremos inserir, certo? Como cada nó possui na verdade, o valor do nó pai e seus filhos, né, esse conjunto, então, pela raiz você consegue acessar e percorrer percorrer todos os nós da árvore,
porque um filho vai levando ao outro, que leva ao outro e assim por diante, certo? Então, com isso em mente, nós aplicamos inserir a raiz, então, né? O caso do número 3 foi esse primeiro, pois não havia raiz e uma raiz, então, foi criada, um nó raiz foi criado. Mas e se agora nós quisermos, por exemplo, atribuir um valor 7? Vamos botar aqui um valor 7. Esse valor foi para a direita do 3. Por quê? Na árvore binária, os valores maiores que o nó pai se tornam o filho da direita, certo? Então, no código, como se dá isso? Ele primeiro vai cair nessa parte, vai para esse else, ele vai analisar, vai ver que já tem raiz, vai aplicar underscore inserir na raiz, que é o 3. Aqui ele vai ver se a chave é menor que o valor pai da raiz. O valor pai da raiz, o raiz.chave, é o 3. Lembrando que raiz aqui, na verdade, é o objeto nó do ciclo de execução atual, pois tenha em mente que nós vamos ter uma recursividade aqui. Então, raiz, na verdade, vai ser sempre o objeto nó avaliado no ciclo de execução atual, certo? Então, ele vai olhar o 3, vai olhar o primeiro nó que possui a chave 3, ele vai ver que a chave que queremos inserir é maior do que essa, então ele não vai para esse if aqui nesse caso, ele vai para o else. Aí ele vai ver se o filho direito desse nó é vazio. Era vazio, porque não tinha nenhum filho direito aqui. Ele vai então atribuir ao filho direito um nó com o valor que queremos inserir, porque o valor é maior do que o nó pai, então deve ficar à direita, deve ser atribuído ao filho direito, certo? Se nós atribuíssemos um filho à esquerda, vamos botar um valor menor. Botar o 2. O 2 foi para a esquerda, certo? A árvore binária, filhos menores, o menor valor ficou à esquerda. Agora, esse conjunto aqui é um objeto nó, com o nó pai 3, o esquerdo preenchido pelo 2, que por sua vez é esse nó com 2, né? Por sua vez é outro objeto nó que tem seus filhos vazios e assim também com 7. O que ele fez na inserção do 2? Ele foi aqui, ele analisou de novo aqui, raiz criada, certo? Aí aplicou inserir na raiz. Ele viu que a chave, que é o 2, é menor do que o nó pai da raiz. Como é menor, ele vai ver se a raiz já tem um filho esquerdo. Caso a raiz não tenha um filho esquerdo, então ali a esquerda do nó pai é justamente onde esse valor deve ser inserido, porque ele é menor do que o nó pai. Então ele atribui ao filho esquerdo, que era vazio, um nó com o valor que nós inserimos. Caso houvesse por exemplo, um filho, vamos botar aqui um filho pro 1. Um filho pro 2, perdão. E esse filho vai ser o 1. O 1 vai ser inserido à esquerda de 2, vai ser o filho esquerdo de 2. Por quê? E como isso se dá na função? Aí, só para explicar a parte da recursividade, aqui nós então vamos cair, primeiro analisa o 3, existe a nó raiz, então ele aplica a inserir na raiz, passando o valor procurado, ele vai ver que o valor é menor do que o nó pai da raiz, ele vai ver se tem um filho esquerdo. Aí nesse ponto, o valor que nós inserimos é o 1, então ele é menor do que o nó pai da raiz, certo? Então ele vai ver se o filho esquerdo do nó pai da raiz é vazio. Como já existia um filho esquerdo, que era o 2, ele vai aplicar a função então no próprio filho esquerdo. E assim vai repetir esse mesmo processo. Ele vai cair aqui nesse if de novo,
vai ver que o 1 é menor do que o 2, vai ver que o 2 não tem nenhum filho esquerdo. Então, ele vai inserir o 1 aqui, um nó com valor 1 no filho esquerdo de 2. Esse é um exemplo de como a recursão é aplicada, né, e executada aqui no código. E agora, partindo para as próximas funções, temos aqui a conta nós, e essa primeira função esconde a complexidade da recursão. Ela simplesmente chama a função de fato, que é a underscore conta nós. Então a conta nós aplica perdão, esqueci de mostrar, a interface está sempre contando a quantidade de nós aqui, certo? Então nós temos 4 nós, a interface vai sempre contando e exibindo ali a quantidade de nós, aplicando essa função. Então conta nós chama underscore conta nós passando a raiz, underscore conta nós vai verificar se a raiz é nula. Se for nula, retorna 0, se não, ela retorna 1, mais aplicação de contar nós no filho esquerdo, mais aplicação de contar nós no filho direito. Como é que funciona essa recursividade? Basicamente, ao fim da pilha recursiva, ele vai chegar, para esse raiz ser vazio, ele tem que chegar na extremidade da árvore. Ou seja, ele tem que chegar em algum lugar vazio, vai chegar num nó, e aí vai para um nó que não tem filhos, por exemplo, aí vai para o filho esquerdo, está vazio. Aí então ele retorna esse 0. Esse 0 é justamente para indicar que chegou na extremidade e para fazer a recursão, realizar o caminho de volta na sua pilha, certo? Então, porque quando ele chega na extremidade, quer dizer que ele passou por vários nós até chegar ali. E para cada nó que ele passou, a raiz não era nula. Portanto, ele retorna 1. E quando você faz isso, aplicando, vamos mostrar aqui no exemplo, conta nós, se ele vai passar a raiz 3, certo? Ele passa essa raiz 3, aí ele vai ver que a raiz não é nula, então ele vai retornar 1 mais contar nós raiz esquerda e contar nós raiz direita. Então vai executar primeiro esse contar nós, que aí vai fazer o mesmo processo, ele vai para o 2, vai retornar 1 para o 2 e vai executar também esse mesmo return, né? A função recursivamente para os filhos de 2, para o filho esquerdo e para o filho direito de 2. E aí cada nó que estiver presente, a função vai sempre retornando 1, e caso não tenha, né, como é o caso do nó direito aqui, do filho direito de 2, ele retorna 0. Então, ele vai retornando 1 ou 0 para as funções de cima, certo? E de modo que no final do ciclo de execução, o primeiro return, o return feito lá quando a gente estava avaliando a raiz no início, esse return vai ser executado com todos os zooms, né, que foram retornados aqui, vai somar, e o número de nós total então vai ser entregue pela função. A função contar nó não folhas, a lógica é bastante parecida. Temos aqui o encapsulamento da complexidade e aqui a função de fato, underscore contar não folhas, só que tem uma diferença. Por quê? Ele vai verificar se a raiz é nula ou se a raiz possui os filhos vazios. Por quê? Justamente porque uma raiz, um nó, né? Lembrando que raiz é sempre o objeto nó do ciclo de execução atual. Um nó que possui filhos vazios é um nó folha, portanto ele não deve ser contado. Dessa forma, retorna-se 0, certo? Quando se chega ao nó folha, retorna 0. Mas até ele chegar nesse nó folha,
ele foi passando pelos antecessores dele, que com certeza não são nós folhas, certo? E esses antecessores, por eles possuírem filhos, né, eles serem existentes e possuírem filhos, eles retornam um. E aí ocorre como na função contanose. Uma função joga o seu resultado para a função de cima e joga para de cima, até que no final a soma total de nós não folhas seja revelada pelo return, o return inicial da função. E dando uma breve introdução aqui, à árvore genérica, porque nosso código ele permite a criação de árvores genéricas, não só árvores binárias. Então, se eu inserir aqui, por exemplo, 10, então eu especificar que eu quero que o 2 seja filho desse 10, que o 3 seja filho desse 10, que o 4 seja filho desse 10. Ele simplesmente vai adicionando o 5 seja filho desse 10. Fazendo apenas aqui uma breve introdução da árvore genérica, porque o meu escopo é mais limitado nesse tipo de árvore. Nessa árvore eu vou explicar como funcionam as classes, certo? E estou demonstrando aqui na interface, né, como essa árvore realmente é funcional. Se eu quiser adicionar um filho para o 2, é só botar sempre o pai aqui no segundo lugar e o filho no primeiro, antes da vírgula, o pai após a vírgula. Você vê que ele adiciona aqui corretamente os filhos. Posso adicionar mais filhos, adicionar um 8. Então, é uma árvore genérica, certo? Uma árvore maluca, não é uma árvore binária. E se eu boto um valor que já existe como 5, ele avisa, né? O valor já existe na árvore. Assim como também na árvore binária, né? Voltando para aquela árvore binária, a gente tinha inserido, por exemplo, se eu botar o 3, ele mostra esse erro porque já existe o 3 naquela árvore binária. Deixa eu botar um valor que não existia antes. Se eu botar o 23 naquela nossa árvore binária de antes, o 23 ele não existia, portanto ele inseriu. Mas como o 3 já existia, ele não inseriu, mostrando a funcionalidade apenas. Mas voltando para a árvore genérica, né? Aí ele não permite, ele tem que especificar o nó pai na árvore genérica. Então eu vou botar aqui que ele é o filho do 5. Então, mas só para dar uma breve explicação das classes da árvore genérica, nós temos aqui o nó genérico. E a diferença do nó genérico para o nó da árvore binária é que o nó genérico, ao invés de possuir atributos para cada filho, ele possui um único, dois atributos, né? A chave, que é o valor do nó pai, como no nó da árvore binária, porém os filhos são representados por uma lista, correto? Essa é a diferença. E a classe árvore genérica, que possui as suas operações também assim como a árvore binária possui operação de inserir, excluir, busca, né, contagem dos nós, nós também temos a árvore genérica com as suas funções correspondentes, certo? E então é isso, vou finalizar por aqui. Espero que a minha explicação tenha trazido esclarecimento acerca desse código. Boa noite, meu nome é Rafael e eu estarei falando das funcionalidades de remoção e localização na árvore binária de busca e inserção e localização, além de contagem de nós folhas e não folhas na árvore binária genérica, perdão. Pois bem, aqui a gente tem nossa interface exibindo uma árvore renderizada que a gente montou, né, aqui. Vamos primeiro realizar a remoção, então, e depois faremos da perspectiva do código. Pois bem, vamos remover aqui o 33, por exemplo, que é um valor que já trabalha com diferentes casos de remoção, né? Ao remover o 33, repare que agora o 34 substituiu ele.
e o 33 sumiu da nossa árvore, né? Pois bem, trazendo da perspectiva do código, começando aqui pela nossa interface no Tkinter, temos aqui o nosso botão de remoção. Ele faz uma chamada para a função de remover o valor. Dentro da nossa função de remover o valor, temos um bloco de try para capturar algumas exceções de valor, principalmente relacionadas a essa linha aqui, onde a gente faz um cast para inteiro do valor inserido. Caso você insira uma string ou um valor que não seja um número válido, ele vai retornar uma exceção e vai exibir a mensagenzinha falando que você tem que digitar um número. Pois bem, caso você digite realmente um número, um valor inteiro válido, a gente primeiro verifica então qual tipo da árvore que a gente está mexendo. Claro, a função de remoção no nosso código aqui, ela só tem suporte para árvores binárias de busca. Árvores genéricas não possuem suporte para remoção no nosso código. Mas tendo selecionado o tipo correto de árvore, então a gente chama a nossa função de exclusão e passa o valor como chave para essa função aí. Pois bem, aqui nós temos o nosso bloco de remoção, né? O código referente ao processo de remoção. São essas três funções, onde essas duas funções aqui, elas vão cuidar do processo de remoção, e essa função menor nó, ela vai fazer aquela questão de encontrar o nó mais à esquerda da subárvore à direita, né? Pois bem, são duas funções de exclusão por conta de encapsulamento, né? E para poder fazer a recursão de maneira correta, digamos assim, né? Pois bem, na primeira função de exclusão, a principal, a gente primeiro verifica se o nosso nó, que é a chave que a gente está procurando, existe, né? Esse nó com a chave existe. Caso ele não exista, a gente vai falar que a gente não encontrou o valor na árvore e vai retornar sem fazer nada. Caso ele exista, a gente vai chamar a função auxiliar recursiva, vamos passar a raiz e o valor da chave. Aqui dentro da nossa função recursiva, vamos primeiro verificar se a raiz é nula. Caso ela seja nula, a gente vai retornar a raiz, que é nula, né? Então fica 0 a 0. Caso contrário, a gente vai navegar pela nossa árvore através de chamadas recursivas. Caso o valor ele seja menor do que a chave, a gente vai para a esquerda. Caso ele seja maior, a gente vai para a direita, respeitando aquelas propriedades da árvore binária de busca que já foram apresentadas. Vamos fazer esse processo aí até a gente chegar no nosso caso base, que é esse bloco aqui, onde a gente vai verificar se o filo à esquerda do nó que a gente encontrou é nulo e o filo à direita do nó que a gente encontrou é nulo. Caso um desses dois seja nulo, ele vai retornar o filo oposto, né? Por exemplo, se o filo à esquerda for nulo, ele vai retornar o filo à direita. Se o filo à direita for nulo, ele vai retornar o filo à esquerda. Caso ambos existam, a gente cria uma variável temporária. Essa variável ela vai armazenar o menor nó. O menor nó da subárvore à direita, ou seja, o filo mais à esquerda da subárvore à direita. Que é literalmente o que esse código que faz. Ele vai percorrer a subárvore à direita, indo totalmente para a esquerda até chegar no valor nulo. Chegando lá, ele vai retornar o último nó que ele encontrou, que tinha valor, né? E vai igualar esse nó a essa variável temporária. Pois bem, vamos então igualar o valor da nossa chave, da raiz que a gente quer remover, ao valor da chave desse nó que a gente encontrou, desse menor nó. Então a gente vai remover esse menor nó através de mais chamadas recursivas nessa função de exclusão. Pois bem, após remover o nó, agora nós atualizamos a contagem de folhas e não folhas na nossa interface do Tkinter e chamamos a função de desenhar árvore, que utiliza das bibliotecas do NetworksX e do Matplotlib para poder fazer a renderização da árvore de maneira correta e atualizada, né? Muito bem, agora iremos falar sobre a funcionalidade de localização na nossa árvore. A localização é bem simples. Selecionamos primeiro um nó que queremos, né, um valor que queremos encontrar na nossa árvore. Por exemplo, vamos encontrar o 60. Ele vai informar que encontrou o valor na árvore e vai destacar este valor na nossa árvore. Novamente, na perspectiva do código. Aqui a gente tem o nosso botão na nossa interface que faz a chamada da função localizar valor. Aqui no nosso código, na função localizar valor, temos um bloco try que vai verificar novamente a questão da inserção do valor, se o valor ele é um inteiro. Caso contrário, ele vai lançar a exceção e vai falar que você tem que digitar um número. Verificamos então o nosso tipo da nossa árvore, né? No caso aqui a gente está fazendo com a árvore binária. Depois disso, vamos chamar a nossa função buscar, passando como chave o valor que
que a gente inseriu. Aqui no bloco de busca, nós temos novamente duas funções, uma principal e uma auxiliar recursiva. A função principal, nós vamos chamar a recursão aqui, passando como valor a chave e a raiz. Verificamos então se o valor da raiz que a gente passou é nulo ou se o valor da chave que a gente passou é igual ao valor da raiz. Ambos os casos nós vamos retornar a raiz, né? Caso contrário, a gente verifica se o valor da chave que a gente deu é menor do que o valor da raiz. Caso ele seja, a gente vai para a esquerda. Caso contrário, a gente vai para a direita. Vamos fazer esse trajeto aí até chegar na raiz que a gente quer. Após encontrarmos o valor, vamos igualar a variável nó encontrado a este nó que a gente acabou de encontrar pela função de buscar. Vamos verificar se esse nó ele existe, né? Porque, novamente, lá na função de busca, caso você não encontre, caso o valor não seja encontrado, ele vai retornar nulo, né? E ele não vai passar nesse if aqui. Mas caso encontremos, ele vai informar que o valor foi encontrado na árvore e vai chamar aquela função de desenhar a árvore, só que agora passando esse nó encontrado como parâmetro. Aqui na função de desenhar a árvore, por padrão, ela recebe esse nó como nulo, né? Mas caso a gente passe ele diretamente na chamada, ele não vai chegar como nulo. Nessa linha aqui, a gente vai informar que quando ele passar por este nó que a gente destacou, que a gente encontrou, ele vai pintar ele de vermelho. Bom, agora iremos falar sobre inserção, localização e contagem de nós e não folhas nas árvores genéricas. Pois bem, para a gente poder atualizar a nossa interface aqui, temos que realizar uma operação num tipo de árvore diferente. Agora estamos aqui utilizando a árvore binária. Para a gente trocar, podemos fazer uma inserção aqui na árvore genérica, por exemplo, o 5, e pronto. Agora nós estamos trabalhando com uma árvore genérica. Repare que o número de nós e nós que não são folhas mudaram, né? E a gente tem uma nova interface aqui com a nossa árvore genérica agora. Para realizar uma inserção de um valor que não seja raiz nas árvores genéricas, nós temos primeiro que especificar a chave, ou seja, por exemplo, 10, e o valor do pai, que é o 5, que é a raiz que temos agora. Assim, nós podemos realizar a inserção do 10 com 5. Podemos inserir outros valores também, especificando 5 como pai. Por exemplo, não sei, o 0, o 9, deixa eu trocar aqui, o 2. Repare que o número de filhos é indeterminado, né? Podemos botar quantos filhos quisermos, assim como eles não estão ordenados, né? O que diverge também das propriedades da árvore binária de busca. O valor também dos nós e nós que não são folhas também é atualizado. E agora podemos olhar isso da perspectiva do código. Bem, na nossa interface aqui, a gente tem aqui também a questão da adicionar o valor, o botão. Ele chama a função adicionar valor. Só que agora não estamos trabalhando mais com o tipo de árvore binária, certo? Estamos trabalhando agora com as nossas árvores genéricas. Então é este bloco aqui que a gente vai olhar. Bem, a entrada ela vai ser igualada a essa variável valores, que na verdade é uma lista, né? Os valores que você for inserir, por exemplo, 5,8, né? Digamos que o 8 é a raiz e o 5 é o valor que queremos inserir. Eles serão divididos, né, por essa função split pela vírgula. Então a vírgula será o critério e eles vão ser divididos na lista, cada um ocupando uma posição na lista, sendo o valor 0 a chave e o valor 1 o nosso pai. Bem, então a gente verifica se a gente inserir um pai e esse pai não existe, a gente retorna um erro, né? A gente vai e mostra essa message box aqui. Caso contrário, a gente chama a nossa função de inserção, passando a nossa chave e o nosso pai para a nossa função. Muito bem. Aqui, na nossa classe da árvore genérica, repare que a estrutura já é diferente, né? Tanto os nós quanto a árvore da árvore binária normal. Aqui a gente não tem filho nem à esquerda nem à direita, né? Como já foi apresentado. A gente tem uma lista de filhos, né? E aqui na nossa função de inserção, que a gente vai começar a explicar aqui agora. A gente recebe a chave e a chave do pai, né?
Uma questão aqui é que, devido a alguns problemas na interface do Matplotlib, tanto com o NetworkX, a gente não conseguiu realizar a inserção de valores repetidos na árvore genérica, apesar de isso ser permitido na teoria, né? Então a gente evita essa inserção e mostra um erro caso você tente inserir um valor repetido. Mas caso você insira um valor diferente, um valor novo, ele vai criar um nó genérico aqui com a chave e vai igualar esse novo valor aí a ele. Então a gente verifica se a raiz é nula. Caso ela seja nula, a gente já iguala ela ao próprio nó, né, que a gente acabou de criar, que ele vai ser a nossa raiz agora. E caso contrário, né, caso isso aqui não seja verdade, a gente vai verificar se o pai é nulo. Porque se o pai for nulo, implica que a gente está tentando inserir uma raiz. E se a gente já passou por isso aqui, significa que a gente já tem uma raiz. Então a gente vai retornar um erro. Mas caso ambas as condições elas sejam cumpridas corretamente, a gente vai simplesmente buscar o pai. A gente vai passar o valor da chave pai para essa função de buscar da árvore genérica. E aqui na função de buscar, a gente recebe a raiz e a chave. A estrutura da função de buscar na árvore genérica, ela diverge da árvore binária devido à natureza não organizada da árvore genérica, né? Então, devido ao fato das coisas não serem organizadas, a gente tem que, de maneira literal, percorrer todos os nós da árvore até a gente encontrar o valor, né? A gente não consegue dividir as coisas e ir procurando se é maior ou menor, por assim vai. Então a gente vai procurar nas listas de cada filho de maneira recursiva, né? Vai entrando em cada filho, e cada filho vai olhar a lista, vai olhar na lista dos filhos, dos filhos, dos filhos, e vai assim vai até encontrar o valor. Encontrando o valor, ele vai retornar o valor, caso contrário, ele retorna nulo, né? Então aqui na função, caso a gente encontre o pai, essa variável pai vai ser igual ao nó que a gente encontrou, né? E a gente vai falar que se o pai foi encontrado, se o pai não é nulo, né? A gente vai dar um append na lista de filhos desse pai com esse nó que a gente acabou de criar. Ou seja, esse nó ele vai ser diretamente ligado ao pai, né? Caso contrário, a gente vai mostrar uma mensagem de erro informando que o nó pai não foi encontrado. Muito bem. Agora, aqui no código, vamos falar um pouco da contagem de folhas, de nós que não são folhas e nós normais, né? A gente tem essa função aqui, que ela é chamada toda vez que a gente realiza alguma operação dentro da nossa árvore, seja ela binária ou genérica, né? Então aqui a gente tem, na adicionar valor, a gente chama ela, no remoção a gente também chama ela, e assim vai. Basicamente, essa função ela vai chamar duas outras funções, né? A contagem de nós e a contagem de nós que não são folhas. E vai exibir esses dois num labelzinho, né, aqui. Muito bem. Aqui nas funções de contagem, a gente tem 4 funções aqui, né? 2 para a contagem de nós e 2 para a contagem de nós que não são folhas. Começando aqui pelos nós normais, a contagem é mais ou menos semelhante, né, à contagem das árvores binárias, mas aqui é com árvores genéricas. Então, basicamente, aqui a gente, nessa função aqui, por questão de encapsulamento, novamente, a gente chama a função auxiliar recursiva. A gente verifica se a raiz é nula. Caso a raiz seja nula, significa que não tem nenhum nó na árvore, né? Então a gente já retorna zero. Mas caso contrário, a gente tem a garantia de que tem pelo menos um nó, que é a raiz. Bem, depois disso a gente vai verificar na lista da raiz, né? Então, para cada filho dentro da lista da raiz aqui, a gente vai fazer essa chamada recursiva. E toda vez que ele encontrar um nó, ele vai passar o total como 1. E na volta da recursão, ele vai somando todos esses valores ao total e depois vai retornar esse total. Aqui na contagem de nós que não são folhas, a lógica é semelhante, né? Temos a função principal e uma auxiliar recursiva. Primeiro verificamos se a raiz é nula ou se a raiz não tem filhos. Em ambos os casos, a gente não tem nó que não é folha, porque se a raiz for nula, a gente não tem nenhum nó. E caso a raiz não tenha nenhum filho, a própria raiz é uma folha, né? Então, em ambos os casos, a gente retorna zero. Caso contrário, a gente pode já igualar o total a 1. E a mesma lógica. Dentro da lista de filhos da raiz, a gente vai olhar para cada filho e vai fazer uma chamada recursiva. E cada vez que a gente encontrar um valor, um nó, que se encaixe nesses critérios aqui, né? O contrário desses critérios, perdão, a gente vai igualar o total a 1. E na volta da recursão, esse total vai ser somado, né, e vai ser retornado. Bem, a explicação do código da minha parte, do meu trecho é isso.
Eu espero que tenha ficado claro, né, em relação a isso. Muito obrigado aí.